Pessoal, olha quem está aqui comigo hoje nos estúdios dele mesmo. Hoje vamos falar sobre sinais de mentira. Não que os sinais sejam de mentira, sinais sobre mentira. Depois da vinheta. Eu aqui numa Libras, porque eu tô sem microfone. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu passei a minha vida enganando pessoas. Obviamente, enganando somente para fins de entretenimento e somente com o consentimento das pessoas. Já o Vitor é especialista em garantir que pessoas não sejam enganadas. Essa é a nossa profissão, assim a gente tenta realizar. Vitor Santos, canal Metaforando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá. Eu já falei algumas vezes sobre como você se blindar de um charlatão, porque o charlatão tem um modus operandi. Mas mentiras no dia a dia. Existem coisas que de fato podem, ou comportamentos que de fato podemos identificar em um mentiroso? Existem algumas quebras da linha de base que a gente fala, né, que podem estar associadas à dissimulação. Mas o importante é aquele primeiro disclaimer que eu sempre faço. Não existe músculo da mentira, não existe sinal da mentira. O pessoal entra às vezes em contato comigo, ou alguém me chama no canto ali, algum aluno em curso, e me pergunta qual é o sinal matador, aquele que o cara vai fazer, eu vou analisar e vou detectar a mentira. Infelizmente isso não existe, cientificamente falando. O que existe é a análise de comportamentos que, levados em conta no contexto, podem se mostrar incoerentes. Isso realmente dá para fazer. Se existisse um único sinal, foi isso aqui, é mentira, acabou, né? Não teria mentira. Análise, se existisse um sinal assim, o cara coçou o nariz, ou o cara cruzou o braço, ou o cara olhou para cima, olhou para um lado. Se existisse esse sinal e ele validasse a ideia de que a pessoa mentiu, não existiria análise, como o Nicolas falou. O cara, olhou para o lado e mentiu. E isso não se mostra, pelo menos isso não é verificável nas pesquisas feitas, né? A gente tem um mega estudo feito no final da década de 90 pela Maureen O'Sullivan e pelo Paul Ekman, que chama The Wizards of the Truth, que se predispõe a tentar avaliar a precisão de alguém leigo em analisar a dissimulação. E as pessoas usam várias técnicas, né? Vou tentar pegar o sinal do olho, vou tentar pegar uma expressão de medo. Quando a pessoa se baseia num único sinal, ou pior ainda, quando ela não tem um estudo e tenta ir na intuição, a precisão oscila de 50% a 53%. Porque aleatório já seria 50%, né? Que é a mesma coisa de jogar uma moeda para decidir se o cara mentiu ou não. Mas em termos de comportamento, pessoas tendem a ficar mais nervosas, a falar mais rápido. Aí vem aquela palavra que muita gente não gosta. Pode acontecer. Ou pode. Supostamente? Supostamente a pessoa pode ficar um pouco mais ansiosa. Qual que é a premissa? Dentre várias experiências emocionais que a gente vai ter quando estiver mentindo, uma delas, né, se não a maior, é o detection apprehension, que é o medo de ser pego mentindo. Esse termo é cunhado principalmente por Paul Ekman e Wallace Friesen. Então a pessoa tem uma tendência a ficar um pouco mais ansiosa quando ela está dissimulando, principalmente porque ela tem uma disputa cognitiva e emocional na cabeça dela. Cognitiva, está se concentrando na mentira, então no roteiro que ela ensaiou. Emocional, ela está sentindo alguma coisa ao fato de estar mentindo. Ela pode estar feliz, porque ela quer enganar aquela pessoa. Ela pode isso que eu ia te perguntar, tem mentiroso que fica, na verdade, eufórico ao mentir? Tem. Sente prazer com a mentira e transparecem outros sinais? Existe uma condição emocional chamada duping delight, que é a felicidade ou o alívio, a satisfação em achar que conseguiu enganar. Pode acontecer, a pessoa ela vai gerar uma experiência emocional, não necessariamente medo. Medo está lá como uma das 3 principais emoções. Existem sinais diferentes, por exemplo, em um ator que está mentindo dentro daquele contexto, de um mágico, por exemplo, e de um mentiroso num contexto de um golpe, de um charlatão, de um golpista, estelionatário. Sim, e o ponto principal, onde a gente valida, né, são 2. Primeiro, a intensidade dos sinais, intensidade e frequência, segundo, o contexto. Se eu estou numa peça de teatro, num show de mágica, eu tenho a suspensão da crença. Eu entendo que o contexto permite eu ser enganado, né? Se eu estou fechando um negócio com uma empresa, com um profissional que vai me prometer algo que eu acredite que ele vai fazer, e eu estou vendo os mesmos sinais, ali não faz sentido aquele sinal. Você falou sobre suspensão da descrença. Lembrando que essa suspensão ela tem que ser voluntária. Sim. Suspensão voluntária da descrença. Sim. E você só pode suspender voluntariamente quando você tem acesso à informação real. O pessoal usa isso muito para validar os charlatões do entretenimento, como Uri Geller hoje. Hoje, Uri Geller ele não se diz mais paranormal,
O Uri Geller, para quem caiu de paraquedas, foi um pseudo-paranormal na década de 70, que entortava garfos, adivinhava nome, tudo que a gente fez aqui hoje, e se vendia como paranormal. Hoje, ele não se vende mais como paranormal, mas também não se assume como mágico. Ele fala, pensem o que vocês quiserem. Ser humanos envolvidos. E o pessoal tende a usar essa suspensão da descrença. Mas você só pode suspender a sua crença se você tem acesso à realidade. Opa, isso aqui vai ser um show de mágica. Ok, então eu escolho, durante esse período, comprar essa narrativa, comprar essa realidade. Não pode ser forçado isso, né? Tem que ser voluntário. Total. Você vai ter acesso... Porque aí eu tenho um fator para comparar, né, o que está acontecendo. As pessoas tendem a perceber que elas foram enganadas quando elas têm mais tempo para avaliar a informação que foi passada, para ponderar ou não. Quanto mais refletem, elas continuam no erro. Então, por exemplo, eu te fiz uma proposta que é totalmente mentirosa. Olha, eu sou fulano, eu vim de tal lugar, tô querendo investir tanto no seu canal, não sei o que lá. Se você tiver tempo para pensar, você geralmente vai evitar a mentira? Geralmente sim. A gente tem uma tendência maior a cair em golpes no calor da hora, vamos dizer assim. Inclusive os charlatões usam, né, do gatilho de urgência, o gatilho de escassez, que é para você já fechar o negócio na hora. Tem uma dica que eu sempre dou, né? Qualquer coisa boa demais nunca é fechada naquele momento. Então, alguém aparece com você com uma proposta miraculosa, mas é agora. Não é uma proposta boa. Eu prefiro pecar pelo excesso do que tentar correr Isso ali. Porque eles tentam obter uma resposta emocional. Eles não querem que você raciocine. Quanto mais tempo você demora, mais você reflete e chega à conclusão de que a pessoa está te enganando. E tem diferença, por exemplo, em mensagens? Propostas passadas por WhatsApp e tal, é mais difícil avaliar isso? Quando a gente fala de WhatsApp, a gente está trabalhando principalmente ali com 3 canais, né? O WhatsApp você tem o recurso da voz também. Tem recurso da voz. Então a gente está trabalhando com 3 canais, pegando um protocolo SCANS, que é validado pela Emotional Intelligence Academy, pelo Aldert Frige, professor da Pensilvânia, tem vários profissionais na área, a Dobson, Houston, Paul Ekman, então tem uma galera, quem quiser procura aí protocolo SCANS da Emotional Intelligence Academy do Reino Unido. São 6 canais. Quando a gente fala de análise de WhatsApp, estamos trabalhando com 3. Conteúdo da mensagem, que é o C, Voice, que são as análises vocais, e Style of the Verbal Message, que é o fluxo da mensagem. Então a gente tem esses 3 canais. Então, vamos supor que para você está conversando, por exemplo, com o seu par romântico e você conhece a linha de base dessa pessoa. Ela se comporta com mensagens mais longas, e geralmente consecutivas, várias mensagens. Sempre tem essa linha de base. Em determinado momento você faz um questionamento para ela. Fulana, você tá me demorando para responder? E aí ela responde com uma única mensagem e curta. Ali ela quebrou a linha de base dela. Uma coisa fora do padrão. Fora do padrão. Estranho para aquela pessoa. É isso que nos chama a atenção. Por isso que não existe o sinal matador. Porque a gente tem que avaliar primeiro a linha de base da pessoa, levar aquilo em conta, para daí entender o que está acontecendo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu posso passar aqui para o pessoal é quebra da linha de base no sentido estresse vocal, que pode acontecer. O pitch vocal fica um pouco mais agudo, então a pessoa, quando é pega de surpresa, acaba falando um pouco mais fino. E aí? Oi, meu amor, tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo. Você estava onde? Eu tava tomando um chopp com os colegas do trabalho. O volume vocal pode ficar, o pitch vocal mais agudo. Uma tendência também é que o momento da dissimulação a pessoa apresente uma queda do volume vocal. Isso vem, inclusive, associado a uma ideia cultural estabelecida. Por exemplo, tem aquela frase, fale em alto e bom tom. Você nunca vê ninguém falando isso antes de contar uma mentira. Não fala assim, você vai mentir, mas fale em alto e bom tom. Não, a gente tem a ideia subconsciente, né, é um processo cultural de que tudo que eu tenho convicção eu falo em alto e bom tom. Consequentemente, aquilo que eu não acredito é o contrário. Quem que na escola, né, a professora perguntou algo, quem descobriu o Brasil? Aí você, foi aquele Lombo? Eu não tenho certeza. É bem comum acontecer a queda do volume vocal também. E a quebra no padrão de mensagens, principalmente na frequência. Então, se a pessoa manda muita mensagem, e do nada ela começa a ficar monossilábica, manda uma única mensagem curta, pode estar acontecendo algo ali. A pessoa pode estar numa confusão ou pode estar ocupada também. Por isso o contexto sempre tem que ser levado em conta. Mas o que mais a gente pode falar? Do estilo verbal. Então, imagina que a pessoa sempre conversa com você. Uma vez, por exemplo, sempre chegava, na época que minha esposa estava fazendo curso técnico, ela chegava e me mandava mensagem na casa dela. Amor, cheguei, não sei o que lá. Amor, cheguei, não sei o que lá.
Amor, cheguei. Aí um dia ela só mandou assim, oi, cheguei. Aí eu falei pra ela assim, o que eu fiz? Aí ela tipo, cara, como você sabe que eu tô brava com você? Eu falei, simples. Você sempre usa um termo afetivo pra se relacionar a mim. Amor, cheguei. E fala o que aconteceu. Hoje você só falou oi, cheguei e não me contou o que aconteceu. Você tá tirando o termo afetivo e tá controlando o acesso de informação. Eu não dou informação pra quem eu não gosto e eu não tenho um trato afetivo com quem eu não gosto. Então alguma coisa aconteceu comigo. Aí ela me explicou que ela viu uma foto no Instagram. Pois é. Eu vi uma vez uma frase que o problema das coisas que você inventa não é o que você inventa, é o que você esquece de inventar. Então a memória é muito boa, mentiroso. Pois é. É verdade que, por exemplo, quando uma história começa a ser muito complexa, cheia de detalhes, é um sinal que supostamente pode ser que... Pode estar associado à mentira. Geralmente uma informação real, ela tende a ser objetiva e clara, em alto e bom tom. Isso. A CBCA, Criteria Based Content Analysis, é um órgão utilizado para avaliar relatos de abuso sexual infantil. Então isso é balizado em relatos honestos e relatos desonestos. São feitos os testes com os dois casos. E o que eles observam é que em relatos honestos, quando a criança realmente foi abusada e ela vai relatar um caso real, a tendência é a narrativa ser bem mais objetiva. Então a criança vai lá e fala diretamente o que aconteceu. Aconteceu isso. Quando o relato é desonesto por qualquer motivo, porque alguém imputou na cabeça da criança, porque rola uma alienação parental, a criança tende a colocar muitos detalhes para a história parecer real. Então o mentiroso tende a se preocupar com a imagem que ele está passando. Ele quer que você perceba aquela história como real. É muito comum o mentiroso preencher detalhes e, geralmente, isso é muito louco. Porque o cara conta uma história tão detalhada e os pontos principais tendem a ser secos. Um exemplo, o Queiroz, ex-assessor do filho do Bolsonaro, na época estava sendo lá acusado de ser um laranja, na época estava só na acusação ainda, né? A investigação estava sendo feita, e ele não foi depois 2 vezes, e aí ele disse que estava lá numa situação com câncer, né? Por isso que ele não foi depois. Tratamento. E aí perguntaram para ele em entrevista, como que foi essa descoberta do câncer? Aí ele relata que ele saiu da casa dele, passou pela favela tal, viu um menino com a camisa do Flamengo, e o menininho estava tomando pipa, era uma pipa vermelha, e ele desceu os muros, as escadarias da favela, e blá blá da comunidade, e a repórter fala, e qual foi o hospital que o senhor foi? Com nome eu não sou muito bom. Então assim, o cara lembra do detalhe da camisa do menino que ele viu na rua, mas não lembra o hospital onde ele foi diagnosticado com câncer. Então, exatamente. O problema não é o que você inventa, é o que você esquece de inventar. Exatamente. Muito bom, Vitor. Então, se você, por acaso, é uma das 4 pessoas do mundo que ainda não são inscritas no canal do Vitor, vai estar aqui na descrição. Vitor, muito obrigado. Agradeço. E o conselho para vocês é o mesmo de sempre. Continuem seguindo o conselho daquele homem que veio do céu, contou uma história rápida, objetiva e com um conselho muito preciso. Curiosamente, era o mesmo do menino do Acre. Né? Busquem conhecimento. Você reparou que teve do mesmo conselho do menino do Acre? Cara, eu acho que são a mesma pessoa. Não são, porque o Bilu é o... Tá. Isso não tem como contestar. Meu maior objetivo com esse projeto foi estimular as pessoas a adquirirem conhecimento. Apenas que busquem conhecimento.